Mas você já parou pra pensar que em FNAF 4 o maior terror não são os monstros? Na verdade, o terror, ele se baseia no silêncio. Uma criança sozinha, trancada num quarto, olhando portas não porque ela quer, mas porque dormir significa morrer. Na real, FNAF 4 não é sobre animatrônicos invadindo uma casa, até porque isso não faz sentido. A maioria das pessoas acha que os monstros de FNAF 4 são reais, que são animatrônicos que andam pela casa todas as noites, mas se isso fosse verdade, nada faria sentido. Tipo, por que ninguém reage? Por que a casa continua intacta? Por que tudo surge e desaparece? A resposta é simples e perturbadora. Os monstros não são reais. Eles se baseiam nos pesadelos da mente da criança que você controla. E o próprio nome já entrega tudo, que são Nightmares Animatronics. Eu não sei como é que dita, mas é desse jeito aí. E Nightmare é pesadelos, então por isso que eles são pesadelos na mente de uma criança. E aí essas criaturas, elas não seguem uma lógica física, elas seguem o medo, elas surgem do nada. Desaparecem quando são observadas, mudam de forma, porque elas não estão na casa, elas estão na mente da criança. Cada animatrônico representa um trauma. O Fredbear é o medo puro. A boca gigante é a lembrança da mordida. Os dentes nunca fecham, eles não querem matar o corpo, eles querem quebrar a mente. E é por isso que os dentes, sabe, eles são tão aterrorizantes, sabe? Porque eu acho que nenhum louco seria tão louco assim, sabe? Construir um animatrônico desse jeito, mano. Um bicho tão aterrorizante desse. Então esses traços tão exagerados, sabe? Se baseiam num trauma gigantesco. E um detalhe aqui é que a criança não dorme porque ela já está presa no pesadelo. Ela vive em um estado de alerta, traumatizada, sempre consciente. Para ela fechar os olhos é baixar a própria guarda. É por isso que você, o jogador, faz exatamente o que ela faz. Olha as portas, escuta a respiração, volta para o centro. O jogo te obriga a sentir o mesmo medo dela. É por isso que quando você vai jogar, você sempre... Já que é um jogo de terror, você tem que estar com medo. Você tem que olhar tudo, sentir a respiração e fazer de tudo para sobreviver a noite inteira. E essa criança, não sei se vocês sabem, mas ela é a mesma criança da mordida de 83. E esse jogo ele se passa depois dessa mordida, dela ter sido atacada pelo animatrônico lá, porque fizeram bullying com ela e acabou não dando muito certo. Então, aqui o jogo se baseia. A mordida de 83, ela não matou a criança na hora. Tipo, depois da mordida, ela foi levada ao hospital. E o jogo mostra isso, de forma cruel, mas de uma forma silenciosa. Porque ao longo do jogo, normalmente você joga e nem percebe. Mas, tipo, tem uns easter eggs que aparecem na hora que você olha pra cama. Parece soro, flores e um monitor cardíaco também. Na verdade, aparece soro e flores, né? Aí esses objetos eles vão aparecer no quarto ao longo do jogo, mas é um easter egg, raramente aparece mesmo. E você também mal nota porque você tá ali jogando, né, concentrado. Mas uma hora aparece, que significa que a criança ela tá quase morrendo e tudo ali na mente dela, sabe, aquele quarto ali, é tudo um pesadelo. Aí é uma memória misturada com o presente, que na verdade ela tá no hospital, só que ela não tá consciente, sabe? Porque tudo que ela passou serviu de trauma pra ela. Ou seja, a criança ela tá em coma. Ela não tá em um quarto, na verdade ela tá em um estado crítico. O quarto, a casa, o hospital, tudo se mistura porque a mente dela tá quebrada. E as noites não são noites, na verdade. Cada noite que se passa no jogo, ela morrendo cada vez mais, a criança. Ela chegando mais perto do fim. E as noites, quando são passadas, são lapsos de consciência. E uma frase bem importante, e eu esqueci de falar também, que os minigames, né, também, eles se baseiam na mordida de 83, que foi o trauma dela. E uma frase bem marcante é I will put you back together, que é eu vou lhe reconstruir ou algo assim. Ela não acontece antes da mordida, ela acontece no final, no momento em que a criança morre. Não é uma promessa simples, é uma tentativa desesperada de dar sentido à perda. Seja quem for que diz essa frase, ela marca o fim da criança e o início de tudo.
E o medo final é o Nightmare. O Nightmare não é um animatrônico. Ele é a ausência de forma, ele é o vazio, ele é o fim. Por isso que ele é tão distorcido, porque ele não segue regras, ele não representa algo físico. Ele representa um momento em que a mente desiste, sabe, de lutar tanto assim. Por isso que ele não faz sentido. Ele é algo que é só aterrorizante mesmo. Tipo, ninguém teria construído ele. Porque ele não se baseia em um animatrônico, ele se baseia no estado mental de uma pessoa. Ou seja, FNAF 4 não é um jogo só sobre monstros, é um jogo sobre uma criança que tá morrendo de medo, que ela tá assustada, tá traumatizada. E no fim ela não consegue dormir, entre aspas, por causa dos traumas dela. Então quando você tá jogando FNAF 4, você não tá apenas protegendo uma casa, você está acompanhando os últimos pensamentos de alguém. E talvez o verdadeiro terror de FNAF 4 não seja o que está atrás da porta, mas o fato de que nunca houve uma saída.